E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou contar a história completa da pistola P38, uma das armas mais famosas da Segunda Guerra Mundial. Então se prepara que o vídeo vai começar. Não é novidade que a indústria bélica alemã sempre esteve à frente do resto do mundo no desenvolvimento de armas de fogo. Uma prova disso foi o lançamento em 1893 da primeira pistola semiautomática a atingir sucesso de mercado, a pistola Borchardt C93. Com esse sucesso de vendas, a indústria alemã seguiu trabalhando no desenvolvimento de novas armas. Pouco tempo depois do lançamento da C93, o mundo ficou novamente de queixo caído com o lançamento da pistola Luger modelo 1900, a pistola mais avançada e moderna da época, sendo considerada a melhor pistola do mundo. O sucesso da Luger foi tão grande que ela foi exportada para todas as partes do mundo, inclusive aqui para o Brasil, e no ano de 1908 ela foi adotada oficialmente pelas Forças Armadas da Alemanha, com o nome Luger P08. Poucos anos depois, em 1914, a Luger P08 passou pelo seu primeiro teste em campo de batalha, durante a Primeira Guerra Mundial, onde se mostrou muito confiável até nas piores condições, e ganhou ainda mais popularidade no exército alemão. Porém, a guerra acabou e o país saiu derrotado. Junto com a derrota e a devastação, no início dos anos 20, uma enorme crise econômica atingiu a República de Weimar. A desvalorização da moeda prejudicou também o que sobrou do exército e a indústria bélica, que teve seu orçamento reduzido de acordo com o Tratado de Versalhes. Com essa redução do orçamento, a fabricação da pistola Luger P08 se tornou inviável por ter o valor muito alto e exigir um maquinário complexo. Foi então que as forças militares suspenderam sua fabricação e começaram a cogitar sua substituição por uma pistola militar mais barata e mais fácil de produzir. Essa informação chegou rapidamente aos ouvidos das grandes fabricantes de armas do país, que convocaram os seus melhores projetistas para o desenvolvimento dessa nova pistola. O desespero das empresas pelo contrato militar era grande, afinal a pistola vencedora traria bastante dinheiro e estabilidade durante o período de crise. Essas empresas, mesmo sem muitos recursos, iniciaram o desenvolvimento dos seus protótipos. Porém, alguns meses depois, foram informados diretamente pelo governo que parassem completamente o desenvolvimento da pistola, pois o exército estava interessado agora em novas carabinas e submetralhadoras. Com essa notícia, algumas fábricas abandonaram o projeto e outras decidiram seguir adiante, pois já estavam com os protótipos bastante adiantados. Uma dessas empresas que não desistiu foi a Simpson, que era a única fábrica autorizada a produzir as pistolas Luger desde 1925. Também devido ao Tratado de Versalhes. Como essa empresa já possuía todo o maquinário e experiência para a produção das pistolas P08, os projetistas resolveram criar um modelo de Luger simplificado, de custo menor. Foi então que no ano de 1929 nasceu a pistola Simpson 1929. O seu protótipo foi apresentado à Reichswaffenamt, o órgão do governo responsável por testar e aprovar os equipamentos militares. Porém, o órgão acabou não se interessando, pois seguiu investindo todos os seus recursos muito escassos no desenvolvimento de carabinas e submetralhadoras. A Simpson então abandonou o projeto. Outra empresa que seguiu trabalhando nessa nova pistola foi a Walther, localizada na cidade de Zella-Mehlis. Nessa época, a Walther já era famosa em toda a Europa pela pistola Walther PP, no calibre 32, que era utilizada por diversas forças policiais da região. Essa pistola policial da Walther era bastante simples e fácil de produzir, com um custo também bastante baixo. Foi tendo em vista essa simplicidade e valor baixo que os projetistas da Walther tiveram a brilhante ideia de utilizar essa mesma plataforma para a criação da nova pistola exigida pelos militares. O plano deles foi basicamente aumentar o tamanho da Walther PP e trocar o calibre 32 pelo 9mm,
que era o calibre padrão das Forças Armadas. Tudo isso mantendo o mesmo mecanismo de funcionamento, que era o blowback simples sem trancamento. Foi então que em 1929 nasceu a pistola Walther MP. Esse protótipo foi apresentado ao Reichswaffenamt, que também não mostrou muito interesse, porém o órgão ficou impressionado com o baixíssimo valor de fabricação. Além disso, ficaram impressionados também com a rapidez de produção, que exigia um maquinário mais simples e acessível. Foi então que o órgão decidiu dar uma chance para o protótipo e iniciou os testes ainda em 1929. No meio dos testes, após algumas dezenas de disparos, o pior aconteceu. A pistola Walther MP explodiu. Foi descoberto que o mecanismo simples projetado para o calibre 32 não suportava as grandes pressões do calibre 9mm. Apesar desse fracasso, a Walther pediu mais uma chance e prometeu resolver todos esses problemas. O governo então aceitou. Com as tensões políticas na Alemanha aumentando cada dia mais, o desenvolvimento dessa nova pistola acabou atrasando. Foi somente 6 anos depois, em 1935, que um novo protótipo foi apresentado, a nova pistola Walther MP, em 2 versões, o modelo tradicional e o modelo de custo muito reduzido, todo construído em metal estampado, agora com um novo mecanismo de trancamento e uma estrutura mais robusta para suportar as pressões do 9mm. O protótipo foi apresentado ao governo. Apesar de ser uma arma mais moderna, o funcionamento ainda era bastante simples e o valor de fabricação seguia abaixo. Aquele modelo mais barato, todo construído em metal estampado, foi reprovado nos testes por ser frágil demais, mas o modelo tradicional apresentou resultados promissores. O único problema encontrado foi que o ferrolho às vezes descarrilhava, mas esse problema foi facilmente resolvido com a adição de um arco na parte de cima do ferrolho, que segurava o ferrolho ao cano. Além disso, outras pequenas mudanças estéticas foram feitas, e foi assim que no ano de 1936 nasceu o modelo Walther AP. Para impressionar ainda mais os militares, foi lançada também uma versão da Walther AP com o cano maior e também com uma coronha removível. Porém, essas variações não agradaram o exército, que manteve o interesse somente no modelo tradicional. Após a pistola ser aprovada em todos os testes iniciais, a Walther AP foi distribuída para algumas unidades do exército alemão, para ouvir a opinião dos soldados. Porém, a principal reclamação deles foi a falta de um cão externo que não permitia o uso da pistola em ação dupla. Essas reclamações foram levadas ao Walther, que prontamente atendeu às exigências e lançou no ano de 1937 o modelo atualizado, a nova pistola Walther MP. Nesse novo modelo, a construção foi simplificada ainda mais para reduzir o valor, e a pistola foi distribuída novamente aos soldados, fazendo bastante sucesso e sendo oficialmente aprovada. A empresa Walther então iniciou o processo de adequação da fábrica para a produção dessa arma em grande escala, para que o contrato pudesse ser finalmente assinado. Porém, no ano de 1938, o clima começou a esquentar com a Segunda Guerra Mundial prestes a explodir. Tendo em vista a iminência do conflito, o exército percebeu que precisaria de um número de armas muito maior do que imaginavam e fez mais uma exigência ao Walther, que simplificassem ainda mais a pistola para aumentar a velocidade de fabricação. A Walther então simplificou algumas peças, como o cão e o extrator, e mudou as talas de madeira por talas de baquelite, um tipo de resina sintética que era mais fácil de produzir. Esse novo modelo, ainda mais simplificado, foi chamado Walther HP, e o contrato militar foi finalmente assinado em 1939. A Walther iniciou no mesmo ano a produção dessas armas em grande escala, e as primeiras unidades chegaram às Forças Armadas em abril de 1940, já com a Segunda Guerra em andamento, e foi batizada pelos militares como Walther P-38. Ainda em 1940, com a invasão da Dinamarca e França pela Alemanha, a demanda por essas armas crescia e o exército exigia cada vez mais pistolas P-38 da Walther, que não estava mais dando conta de fabricar essa grande quantidade. Foi então que, para suprir essa alta demanda, o exército ordenou que as fábricas da Mauser e da Spriva também ajudassem na produção das pistolas P-38 e suspendessem totalmente a fabricação das pistolas Luger. Agora, com 3 fábricas a todo vapor,
um novo problema surgia na Alemanha: os ataques aéreos da Inglaterra, que tinham como principais alvos as fábricas e depósitos de armas. Dessa forma, essas fábricas precisaram ser camufladas e os seus nomes removidos de todas as armas. A solução encontrada para esconder a identidade dessas 3 fábricas foi a introdução de códigos nas pistolas P38. O código AC representava a fábrica da Walther, que produziu 617 mil unidades. O código BYF representava a fábrica da Mauser, que produziu 372 mil unidades. E o código CYQ representava a fábrica da Spriva, que produziu 287 mil unidades. Essas 3 empresas produziram mais de 1 milhão de pistolas P38 até o final da guerra em 1945. O tempo passou e em 1944 a Alemanha já se encaminhava para a derrota. Os militares estavam desesperados e exigiam cada vez mais armas das fábricas, o mais rápido possível. Dessa forma, as fábricas começaram a entregar suas armas o mais rápido possível, sem se preocupar muito com o acabamento, muitas vezes sem nem realizar o tratamento do aço. A velocidade de entrega era prioridade. Um ano depois, em 1945, os aliados já estavam em território alemão e as fábricas de armas já haviam sido evacuadas. A Alemanha estava em ruínas e o exército em frangalhos. No dia 4 de abril de 1945, a 90ª Divisão de Infantaria e a 11ª Divisão Blindada do Exército dos Estados Unidos chegaram à cidade de Zella Mehlis, onde ficava a fábrica da Walther. Os soldados aliados esperavam o ataque, mas ao invés de tiros e bombas, foram recebidos pelo prefeito da cidade e por Fritz Walter, um dos donos da Walther, os dois com as mãos para o alto e segurando bandeiras brancas. Após se renderem oficialmente aos aliados, o prefeito informou que a cidade toda também estava se rendendo. Todos já sabiam que a guerra estava perdida e que não valia a pena lutar. Fritz Walter e sua família também se renderam oficialmente e levaram os soldados aliados até a gigantesca fábrica da Walther. No interior das instalações da Walther foram encontradas milhares de armas. Nos estoques e nas linhas de produção foram encontradas centenas de milhares de peças e partes de armas. Além da coleta de inteligência, muitos soldados norte-americanos também capturaram armas como troféu, principalmente os modelos de luxo. Muitas delas vivem em museus e coleções particulares até os dias de hoje. Tendo em vista a enorme quantidade de peças e partes de armas, a fábrica foi brevemente reativada para a montagem de novas pistolas P38, principalmente para os exércitos mais prejudicados durante a guerra. Um mês depois, em maio de 1945, a Alemanha se rendeu oficialmente e foi o fim da guerra na Europa. Os irmãos Walter continuavam presos na cidade de Zella Mehlis. Porém, com o avanço soviético, os norte-americanos decidiram transportar eles e outros cientistas para uma região mais segura, para que não fossem capturados pelo Exército Vermelho. No dia 28 de julho de 1945, os irmãos Walter e suas famílias foram retirados da cidade de Zella Mehlis, na traseira de um caminhão norte-americano, carregando apenas algumas mudas de roupas e as patentes de algumas armas. No mesmo dia, o exército soviético invadiu a cidade e destruiu completamente a fábrica. Após diversos dias de viagem, os irmãos Walter foram levados para a cidade de Ulm, que ficava na zona ocupada pelos norte-americanos. Ao chegarem na nova cidade, foram liberados com um acordo de troca de inteligência e parceria com o governo dos Estados Unidos. Alguns anos depois, em 1953, os irmãos Walter conseguiram inaugurar uma nova fábrica da Walter na cidade, para a fabricação de armas para a Alemanha Ocidental. No ano de 1955, as tensões entre a União Soviética e o Bloco Ocidental aumentavam cada vez mais e uma nova guerra estava prestes a explodir, a Guerra Fria.
A situação na Alemanha era preocupante. Como a Alemanha Oriental começou a ser militarizada em peso pelos soviéticos, o lado ocidental chegou à conclusão que também precisava de um exército para defender o seu território. Foi então que os governos do Reino Unido, Estados Unidos e França, no mesmo ano, criaram o Bundeswehr, as forças armadas oficiais do Ocidente. Para armar esse novo exército, o governo dos Estados Unidos decidiu escolher as armas mais avançadas da época. Dentre essas armas, a nova fábrica da Walther apresentou uma nova pistola, que interessou bastante os militares. Essa pistola era basicamente uma P-38, porém com o corpo todo construído em uma liga de alumínio, que deixava a pistola muito mais leve que os modelos antigos. Essa nova arma foi batizada Walther P1 e foi escolhida pelo exército alemão em 1957, permanecendo em uso até 1994, quando foi substituída pela pistola HK-P8. Além da Alemanha, outros países também adotaram a pistola Walther P1 nos seus exércitos. Mas o mais interessante foi Portugal, onde o sucesso foi tão grande que a arma seguiu em uso até o ano de 2019, quando foi finalmente substituída pela pistola Glock 17. Além da Walther P1 voltada ao exército, a Walther lançou em 1975 um modelo exclusivo para o uso policial, o modelo P4, mais leve e com o cano menor. E também no mesmo ano uma versão da P38 compacta, chamada de P38K. Porém, esses modelos não foram bem aceitos. Foi somente em 1978 que as forças policiais ficaram impressionadas com o lançamento da pistola Walther P5. Essa nova pistola tinha exatamente o mesmo funcionamento das pistolas P38, porém sua aparência era diferente. Esse design moderno tornava a pistola mais leve e de emprego mais rápido, sendo adotada oficialmente pela polícia da Alemanha Ocidental e também pelo 007. Outro país que adotou a Walther P5 para uso policial foi a Holanda, que adquiriu mais de 50 mil unidades e manteve a pistola em serviço até o ano de 2013. As pistolas P38 foram fabricadas de 1939 até 1945 e depois o modelo P1 de 1957 até o ano 2000. Hoje, infelizmente, não são mais produzidas, mas ainda seguem disponíveis nos mercados internacionais de armas usadas, tendo em vista que milhões e milhões de unidades foram fabricadas ao longo dos seus mais de 60 anos de história. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que deu bastante trabalho para fazer. Se tu gostou, deixa um like, comenta aqui embaixo, manda para os teus amigos e não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso e até a próxima!